Existe uma estratégia financeira que a maioria das pessoas nunca vai tentar. Não porque ela seja difícil, não porque exija muito dinheiro, mas porque ela exige que você olhe para lugares que todo mundo já desistiu. E neste vídeo, você vai descobrir como um homem que viveu 4.000 anos atrás usou exatamente essa estratégia para construir riqueza no meio de uma crise que destruiu a vida de todos ao redor dele. Pense nessa cena por um momento. O ano é aproximadamente 1800 a.C. Uma seca devastadora cobre toda a região de Canaã. O solo está rachado, os animais estão morrendo, as pessoas estão com fome. É a segunda grande famine que essa geração conhece. E no meio desse caos, há um homem chamado Isaque, filho de Abraão, tentando decidir o que vai fazer com o resto da sua vida. Todos os seus vizinhos já tinham tomado uma decisão: ir para o Egito, porque o Egito era o lugar óbvio. O rio Nilo garantia água. Havia comida, havia oportunidade. Era o destino certo, a escolha racional, o movimento que todo mundo estava fazendo. Mas Isaque não foi para o Egito. E a razão por que ele não foi é o detalhe que vai mudar a forma como você enxerga dinheiro, oportunidades e o que fazer quando tudo parece perdido. Mas antes de continuar a história de Isaque, preciso te contar sobre Marcelo. Marcelo tem 42 anos, é mecânico em Goiânia, e em 2018 ele perdeu o emprego que tinha por 12 anos quando a oficina onde trabalhava fechou as portas. A empresa tinha entrado em colapso, o dono vendeu o que dava para vender, e a maioria dos funcionários foi trabalhar em outro lugar, em outros setores, em outras cidades até. Mas Marcelo ficou olhando para aquele prédio fechado, com aquelas máquinas antigas que o dono tinha deixado para trás por não conseguir vender, e pensou uma coisa que talvez parecesse estranha para qualquer pessoa de fora. Alguém ainda vai precisar dessas ferramentas. Ele não tinha muito dinheiro. Tinha cerca de 8.000 reais guardados, que eram as economias de anos de trabalho. E em vez de ir atrás de um emprego novo, como todo mundo, ele fez uma proposta ao dono do prédio falido: alugar o espaço por um valor muito abaixo do mercado e ainda conseguir as máquinas por um preço simbólico, porque estavam paradas fazia meses e ninguém queria. O dono aceitou, e Marcelo abriu a sua própria oficina no lugar que todo mundo tinha abandonado. 3 anos depois, ele tinha 5 funcionários, um contrato fixo com uma frota de caminhões da região e faturava mais do que o dobro do que ganhava como empregado. O que Marcelo fez não foi sorte. E em breve você vai entender por que ele, sem saber, seguiu um princípio que foi registrado nas Escrituras milênios antes de ele nascer. Voltemos a Isaque. Gênesis, capítulo 26. Deus fala diretamente com Isaque e diz algo que vai contra toda a lógica humana. Não desças ao Egito. Fica nesta terra. Fica onde eu te disser. E Isaque obedece. Ele vai para Gerar, território dos filisteus. Uma terra que estava no meio da mesma seca. Uma terra que, aos olhos de qualquer pessoa de fora, não tinha nada a oferecer. E aqui está o primeiro princípio que pouquíssimas pessoas percebem na história. Isaque não foi para onde a multidão foi. Ele foi para onde ninguém queria estar. E foi exatamente nesse lugar que ele começou a plantar. O texto bíblico diz que naquele mesmo ano Isaque colheu 100 vezes mais do que plantou. 100 vezes. Em plena seca, em território estranho, em um lugar que todos tinham descartado. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A maior parte da história de Isaque não é sobre a lavoura. É sobre os poços. Depois que Isaque prosperou na lavoura, os filisteus ficaram com inveja. O rei Abimeleque pediu que ele fosse embora da cidade, e Isaque se mudou para o vale de Gerar. E foi ali que ele começou a fazer algo que parece simples, mas é uma das imagens financeiras mais poderosas do Antigo Testamento. Ele foi cavar os poços que o seu pai Abraão tinha cavado anos antes, que os filisteus tinham entulhado depois que Abraão morreu. Pensa bem no que significa um poço entulhado em uma sociedade do deserto. Um poço entulhado não é um poço seco. A água ainda está lá. A fonte ainda existe. O que aconteceu foi que alguém, por ciúme ou por estratégia, foi lá e jogou terra dentro. Bloqueou o acesso. Fez parecer que não havia nada ali. E Isaque não saiu em busca de um lugar novo, desconhecido.
cheio de promessas vagas. Ele foi aos lugares que todo mundo tinha abandonado e começou a cavar de novo. E é aqui que a história começa a falar diretamente para a sua vida financeira. Quantos poços entulhados existem na sua vida financeira neste momento? Oportunidades que já existiram, fontes de renda que foram bloqueadas, ativos esquecidos, talentos nunca aproveitados, renegociações que você nunca tentou fazer? Uma pesquisa do Banco Central do Brasil apontou que mais de 40 bilhões de reais estão esquecidos em contas bancárias, previdências antigas e valores a receber que os brasileiros simplesmente não sabem que têm. 40 bilhões de reais. Esse dinheiro existe. Ele está lá. Mas foi entulhado pelo esquecimento, pela burocracia, pelo tempo. E enquanto as pessoas estão procurando o próximo grande investimento, o dinheiro delas está parado em um poço que ninguém foi cavar. Carolina tem 36 anos e é professora no interior do Paraná. Ela foi conversar com um consultor financeiro depois de perceber que tinha passado 8 anos pagando uma previdência privada de uma empresa que tinha mudado de nome 2 vezes e que ela já nem lembrava que tinha. O valor acumulado era de 22 mil reais. Ela nunca tinha ido atrás porque achava que aquilo estava perdido. O banco fechou, a empresa mudou, acabou. Mas o dinheiro não tinha ido a lugar nenhum. Era um poço entulhado. Ele só precisou ser cavado de novo. Mas não é só sobre dinheiro esquecido. O princípio de Isaac vai muito mais fundo do que isso. Quando Isaac cavou os poços do pai, ele enfrentou resistência. Os filisteus brigaram com ele nas 2 primeiras tentativas. O texto diz que ele chamou o primeiro poço de Esek, que significa disputa, e o segundo de Sitna, que significa acusação. Mas ele continuou cavando. E no terceiro poço finalmente não houve mais briga. Ele chamou esse de Reobote, que significa espaço amplo, lugar de abundância. Isso tem um paralelo direto com o que os especialistas em comportamento financeiro chamam de viés da disponibilidade e com o que os grandes investidores chamam de estratégia contrária. Vou te explicar os dois sem jargão. O viés da disponibilidade é quando a gente toma decisões baseadas no que está mais fácil de enxergar, no que está na moda, no que todo mundo está falando. No tempo de Isaac, o óbvio era o Egito. Hoje, o óbvio é a última tendência que está bombando nas redes sociais de finanças. A estratégia contrária é exatamente o oposto. Você procura oportunidades onde ninguém está olhando, onde há dificuldade aparente, onde os outros desistiram, onde a aparência é de fracasso, mas a fonte ainda existe. Para quem já investe há mais tempo, Warren Buffett passou décadas sendo ridicularizado por comprar empresas velhas e sem glamour que ninguém queria. Empresas de seguros, cartões de crédito, refrigerante. Enquanto todos corriam para o Egito digital dos anos 90, ele ficava cavando poços que pareciam entulhados. Hoje, a fortuna dele ultrapassa 130 bilhões de dólares. Mas aqui está um aviso importante. Porque estratégia contrária não significa apostar em qualquer coisa que está caindo. Isaac não foi cavar qualquer buraco no chão. Ele foi cavar onde seu pai Abraão já tinha encontrado água antes, onde havia uma fundação, uma história, uma razão concreta para acreditar que a fonte ainda estava lá. Isso é exatamente a diferença entre sabedoria e imprudência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra quando tenta aplicar esse princípio. Então vamos falar de forma prática. Quais são os poços que você pode estar deixando entulhados hoje? O primeiro e mais comum é o da renegociação de dívidas. A maioria das pessoas que têm dívidas antigas acha que o assunto está encerrado. Já tentei negociar, não deu. Isso aí está perdido. Mas assim como os filisteus entulharam os poços de Abraão sem destruir a fonte, as dívidas antigas muitas vezes têm um potencial de negociação enorme que as pessoas nunca exploram. Programas como o Serasa Limpa Nome e iniciativas do governo federal já ofereceram descontos de até 90% para dívidas com mais de um ano de atraso. 90%. Esse é um poço que parece completamente seco, mas ainda tem água lá dentro. O segundo poço entulhado é o dos talentos monetizáveis. Não estou falando apenas do clichê de transforme sua paixão em negócio. Estou falando de habilidades concretas que você tem e que alguém está pagando por elas no mercado hoje, mas que você nunca usou com intenção financeira.
Marcelo, o mecânico de Goiânia, sabia tudo sobre motores fazia mais de 20 anos. O poço estava lá, cheio de água. Só precisava ser cavado. O terceiro, e talvez o mais urgente para quem está começando agora, é o poço dos valores negligenciados. Existe uma plataforma do Banco Central chamada Valores a Receber. No endereço valoresaReceber.bcb.gov.br, onde qualquer pessoa pode consultar se tem dinheiro esquecido em bancos ou financeiras. Quando o serviço foi lançado, em 2022, mais de 30 milhões de brasileiros descobriram que tinham algo a resgatar. 30 milhões de pessoas com poços entulhados que nem sabiam que existiam. E quando Isaac finalmente cavou o terceiro poço, o Reobote, o texto diz que ele construiu um altar ali. Antes de qualquer outra coisa, antes de celebrar a prosperidade, antes de contar o lucro, ele parou e reconheceu de onde aquela bênção tinha vindo. Tem algo muito profundo nisso. A prosperidade que Isaac construiu não veio pelo caminho mais fácil, não veio seguindo a multidão, não veio pelo atalho. Ele foi para um lugar seco, cavou com as próprias mãos, enfrentou resistência 2 vezes e não desistiu. E quando encontrou água, o primeiro gesto foi de gratidão. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz: Lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás. É uma metáfora sobre plantar onde parece incerto, sobre investir esforço em lugares sem garantia imediata de retorno. Isaac lançou sementes em solo de seca, cavou poços em terra árida e colheu 100 vezes mais. Mas tem um último detalhe da história que eu preciso te contar, porque ele muda tudo. Depois que Isaac encontrou o Reobote, o texto diz que ele foi para Berseba. E em Berseba, Deus apareceu para ele de noite e disse: Não temas, porque eu sou contigo. Existe uma razão para esse detalhe estar ali. Isaac tinha prosperado, tinha encontrado os poços, tinha resistido à oposição. Mas ainda havia algo dentro dele que precisava ser trabalhado. O medo de que a abundância era temporária. O medo de que a qualquer momento podia voltar a secar. Essa é talvez a parte mais humana de toda a história. Porque muita gente chega em um momento de melhora financeira e trava. E se não durar? E se eu perder tudo de novo? E se eu cometer um erro? E a resposta que Deus dá a Isaac não é uma garantia de vida perfeita. A resposta é: eu estou contigo. É uma presença, não uma promessa de ausência de dificuldade. Em termos financeiros, isso se traduz em construir uma estrutura que resista a tempestades. Reserva de emergência. Diversificação. Decisões baseadas em princípios e não em emoção do momento. Não porque a vida vai ser sempre fácil, mas porque quando ela não for, você vai ter uma base sólida para não começar do zero. Então, vamos fechar com o que você pode fazer hoje. Não amanhã. Hoje. Primeiro, acesse valoresaReceber.ccb.gov.br e verifique se você tem dinheiro esquecido. O acesso é gratuito e pode revelar um poço que você não sabia que existia. Segundo, escreva em um papel os seus talentos, habilidades e recursos que você tem, mas não está usando com intenção financeira. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um curso que você fez e nunca monetizou, um equipamento parado na garagem, um espaço que pode ser alugado. Esses são seus poços entulhados. Terceiro, se você tem dívidas antigas, pesquise os programas de renegociação disponíveis agora. Muitas dessas dívidas têm muito mais espaço de negociação do que você imagina. Não deixe esse poço entulhado. E por fim, pare de correr para o Egito. O próximo investimento da moda, a próxima tendência, o próximo lugar onde todo mundo está indo. Às vezes, a maior oportunidade da sua vida está em um lugar que você já passou, em um poço que você ou alguém da sua família já cavou, em um recurso que parece bloqueado, mas ainda tem água lá dentro. Isaac não foi o mais rápido, não foi para o lugar mais óbvio, mas foi o que encontrou água quando todos os outros estavam com sede. Se esse vídeo fez você enxergar diferente onde estão as suas oportunidades, deixa o seu like aqui. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você conhece alguém que está em um momento de seca financeira, manda esse vídeo agora,
pode ser exatamente o poço que ela precisava encontrar. Até o próximo vídeo.